Quero convidar a igreja mais uma vez para abrir a palavra de Deus, agora no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: a vinda do Senhor e o que ela significa para os crentes e os descrentes. Diz assim a palavra: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém. Nós vamos ainda, assentado como estamos, gostaria de cantar mais um hino,
hino de número 351. Enquanto esse hino é cantado, se houver algum irmão ou irmã que tenha trazido dízimo ou oferta, é o momento de fazê-lo aqui na frente no gasofilácio. Hino 351. Que esteja orando a Deus, agradecendo os dízimos e ofertas colocados e também pedindo a orientação de Deus para a mensagem dessa noite. Nathalie, por favor. Santo e eterno Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, Pai querido, para Te agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foram depositadas no gasofilácio, Pai. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida desses irmãos que devolveram, ó Pai, a Tua parte, Senhor. Pai querido, abençoa também os irmãos que no momento não puderam contribuir. Que o Senhor esteja tomando conta da vida de cada um, Senhor. Ó Pai querido, abençoa também, ó Deus, os irmãos que vão administrar esse dinheiro, Senhor. Que seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Abençoa, Deus, a vida do Teu servo que está à frente. Que o Senhor esteja tomando conta dele, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja falando através dele aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra venha fazer guarida em nossos corações. Que nós possamos sair daqui revestido da Tua palavra, diferente de como entramos, ó Pai. Porque sabemos que sem Ti nada somos e nada merecemos, ó Pai. É a Tua graça que nos faz mais forte, que nos faz a vencer o nosso dia a dia, as ciladas do inimigo, ó Pai, que nós sejamos fortificados por Ti. Muito obrigada por tudo, perdoa as nossas falhas e aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Em nome e por amor de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.
Irmãos, para a nossa meditação na noite, todos os textos lidos fazem parte. Eu trouxe aqui no meu computador de mão, no meu tablet aqui, aquilo que a palavra do Senhor fala aos nossos corações, e como o próprio último texto lidos, né, fala que nós já somos esclarecidos, já conhecemos a palavra. E como Pedro disse, é bom para a gente recordar, né? E a palavra do Senhor, nós sabemos que ela tem essa característica. Além dela não voltar vazia, ela nos lava, ela nos purifica, porque ela vem do próprio Deus. Por isso que nós cantamos, né? Belas palavras de vida, porque essa palavra vem do autor da vida. E eu queria falar nesses textos todos sobre uma questão que é muito comum no final e no início de ano: tempos, dias. Eu começaria dizendo que cada um de nós tem alguma coisa para recordar. Há até músicas, né, que dizem isso: recordar é viver. Mas falando espiritualmente, nós temos dias inesquecíveis nas nossas vidas. E temos também o contrário, dias esquecíveis, que a gente não gosta nem de lembrar. Mas aqui hoje eu gostaria de lembrar com os irmãos dias inesquecíveis, que a palavra nos mostra. E são dias tão inesquecíveis que até Jesus lembrou deles. Jesus, que lá em Isaías, o profeta diz que é o Pai da eternidade. Quando tudo foi criado, ele lá estava. Ele também se lembrou de dias inesquecíveis para ele. E não foram dias tão distantes, lá na criação do mundo. Foram dias um pouco depois, dias inesquecíveis, que até o próprio Pai da eternidade lembra. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo novamente as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, para que a gente testemunhe, através da leitura, o que Jesus disse lá em Lucas 4, Lucas 4, versículo 25. Na verdade vos digo, isso é Jesus falando aos discípulos, aqueles que lhe ouviam, a seguinte coisa: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Dias dos tempos de Elias. Elias foi do Antigo Testamento talvez um dos maiores profetas. O livro de Reis, 2 Reis e 1 Reis, principalmente o primeiro livro de Reis, dos Reis, não diz quanto tempo Elias viveu. Mas Elias também, além da gente não saber quanto tempo ele viveu, ele também não passou pela experiência da morte. Ele foi arrebatado. Olha que experiência interessante, né? E lá na frente, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus orava, pouco antes dele ser crucificado, Elias foi uma pessoa que apareceu.
para Jesus. Enquanto Jesus orava, o texto diz que até os discípulos ficaram assustados. Então Elias, na sua época, Deus, através dele, realizou grandes milagres. Como diz aqui, o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nós não vamos ler os textos, vamos recordar a história. E Elias orou, e Deus honrou a oração de Elias. Nós vemos Elias lá no monte, batalhando contra os profetas de Baal, onde até a água pegou fogo, porque Elias orou e Deus honrou. Elias não passou pela morte, mas Elias ressuscitou morto, o filho da viúva de Serepta, né? Aquele texto do azeite da viúva, lembram? O menino morreu, e aquela mulher que não tinha nada, perdeu nada. Ficou mais sem nada ainda. Tinha um filho e não tinha nada em casa. Aí perdeu o filho. Aí ficou sem nada mesmo, né? Elias orou, e Deus honrou, e o menino reviveu, diz o texto. Tempos de milagres. Jesus se lembrou disso. Tempo de milagres. E hoje na nossa vida, é isso que eu quero que os irmãos, ao recordarem, se lembrem. E na sua vida, na minha, Deus tem operado milagres? Tem? E cada um de nós sabe o milagre que Deus opera. Isso significa que o nosso Deus é um Deus vivo e que se alegra com isso. Eu fico pensando nessa ligação, né, nessa interação. Quem sabe Jesus um dia vai lembrar de cada um de nós aqui, né? Saulo, está vendo? Lembra daquele milagre que eu fiz na tua vida? Estou aqui hoje. Dias de milagres. O autor da vida se lembra daquilo que ele fez através de alguém. É lindo isso, né? É para a gente pensar. Recordar é viver. Então viva um tempo de milagre na sua vida. Isso que Deus quer. Então, no primeiro domingo do ano, vamos lembrar quantos milagres Deus fez na nossa vida. E você vai encontrar. Talvez mais de um. Isso que Deus quer de cada um de nós. Dias de Elias na nossa vida. O segundo momento que Jesus lembrou com muita alegria, está lá em Lucas, mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Olha só que interessante. Lucas 17, no versículo 26. 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Mesma coisa, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus, né, sobre quando viria o reino de Deus. Aí ele lembrou todo mundo que já conhecia. Por isso que o texto que nós lemos lá de Pedro fala isso, né? Ó, vocês já conhecem, vocês já são esclarecidos. Jesus falou a mesma coisa para aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam lá.
testando, talvez, o conhecimento de Jesus sobre um passado. Testando o conhecimento do autor da vida, alguma coisa sobre a vida. Pode parecer até engraçado, né? Alguém questionando a pessoa que criou. Mas o texto é assim porque ele é instrução para nós. Né? Então, Noé. Nós estudamos recentemente na escola dominical, talvez não tão recentemente, sobre os grandes nomes do passado, né? E aprendemos que Noé foi usado por Deus para restaurar o mundo. Não foi? Deus criou todo mundo, criou o homem, criou a mulher, os animais, criou tudo. Mas o pecado estragou tudo. E depois de um certo tempo, o texto de Gênesis, se não me engano, Gênesis 9, diz que Deus se arrependeu de tudo que fez. Porque estava tão ruim, mas tão ruim. Aí Deus providenciou o nascimento de uma pessoa. Essa pessoa foi Noé. Ao contrário de Elias, que nós não sabemos quantos anos viveu, Noé viveu 950 só. Morreu novo, com 950 anos. É o que está registrado em Gênesis, né? Um senhor já de idade, 950 anos. Né? Demorou 120 anos para construir a arca. Porque Deus lhe houvera dito. Percebe o tempo de Deus? Deus tem tempo. Por isso nós lemos em Pedro, né? Lá na segunda carta de Pedro, né? Para Deus, 1000 dias é como um. 1000 anos é como um. Mas quando a gente lê Gênesis e lê o final da Bíblia, a gente entende o que é o plano de Deus para o homem. E Deus usou Noé para restaurar o mundo. O mundo foi todinho destruído por água. O dilúvio, né? Nós sabemos a história. E provavelmente, irmãos, um dia inesquecível para Deus, para Jesus. E eu quero crer que, com certeza, para Noé. Noé deve ter tido um dia inesquecível. Quando ele entrou naquela arca, só ele, a família, os animais, enfim. E ficou aquele tempo todo. E quando as águas começaram a baixar, além de ter visto aquela ave com um galinho, com uma folha verde que simbolizava que a água estava baixando, a folha da árvore já estava aparecendo, e muito mais quando ele tocou o solo depois, né? Deve ter sido um dia inesquecível para Noé. Mas foi muito mais inesquecível ainda, porque quando ele desceu da arca, Deus fez com ele uma aliança, que foi simbolizada pelo arco-íris, o surgimento do primeiro arco-íris. Aquilo foi uma aliança que Deus fez com Moisés, de que nunca, a partir de então, a terra seria destruída daquela forma. Porque Deus haveria de recolocar as coisas em ordem, né? Aquilo lá já era um pré-anúncio, ou um prenúncio do que Jesus ia fazer. Então, dias de Noé, dias inesquecíveis, momentos inesquecíveis de Noé. Por quê? Porque foram dias de aliança com Deus. Você já teve esse dia? Dia de aliança com seu Deus? Você já teve uma grande experiência com Deus?
Quem fez profissão de fé recente sabe que eu sempre pergunto isso, né? Você já teve uma grande experiência com Deus? Já pôde sentir a mão de Deus sobre você? Você está em aliança com Deus? Olha só. Dias inesquecíveis. E às vezes a gente só lembra, quando lembra, né? Do meu aniversário, do dia do batizado da Gabriela, da Isabela, que não é a Gabriela, está vendo? Não. Mas a Isabela vai lembrar um dia, né? Por quê? Ela fez uma aliança através de seus pais, uma aliança com Deus, né? Que beleza? Vai lembrar. Então nós temos motivo para estar alegres, momentos de alegria. Temos dias de Elias, dias de milagres. Temos dias de Noé, dias de aliança com Deus. E em terceiro lugar, e eu vou citar só as três, porque foram os três que Jesus se lembrou. Também no Evangelho de Lucas 17, 26, tem um versículo que diz assim, aliás, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Olha só. Vamos lembrar da história. Ló, lá em Gênesis, né? Gênesis 13, por ali, até o 20º. Nós também estudamos isso na escola dominical. Não tão distante assim, né? Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Olha só. E os dois se desentenderam lá por uma razão, que nós não vamos contar a história de novo aqui, né? Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. Aquilo que parecia inicialmente bonito aos olhos de Ló, uma terra fértil, bonita, linda, maravilhosa, o olho gordo dele escolheu aquele lugar, falou, eu quero esse aqui, eu quero o melhor, você fica com a parte ruim, eu fico com a parte boa. E foi para as campinas, relva, muita terra boa para plantar, criar gado, não sei o quê, foi para lá. Só que mais na frente aquilo lá virou duas cidades, Sodoma e Gomorra, onde o pecado também começou a crescer, e cresceu, até que Deus também falou, olha, não dá mais, vou destruir isso aqui. E encontrou uma pessoa justa aos olhos de Deus, que foi Ló. Mesmo tendo agido de forma errada lá atrás, mesmo tendo tentado passar a perna lá no seu tio, ainda assim Deus teve misericórdia dele. Ele falou, Ló, saia. Saia porque hoje eu vou destruir isso aqui. E Ló perdeu tudo, até a mulher. Né? As crianças cantam aqui, né? Até a mulher de Ló ficou com pena de sair. Falou, está tão bom aqui, eu não vou sair não. Ou saiu meio a pulso, depois arrependeu, falou, vou dar a última olhada para trás, para despedir aqui das minhas riquezas. E por lá ficou. Mas Ló saiu, ileso daquilo tudo. Sabe o que significa isso, irmãos? Livramento. Dias de livramento. Alguém aqui já teve livramento? Pode falar, alguém já teve livramento de Deus? Quem não teve? A pergunta poderia ser essa, não? O contrário. Alguém nunca teve um livramento de Deus na sua vida? Dias inesquecíveis. Dia inesquecível. Eu, às vezes, eu brinco com os irmãos aqui, o Oséias e a Fabiana,
Quando eles chamam na frente, os irmãos que têm bênção a agradecer, né? Mas a gente só lembra das bênçãos bem abençoadas mesmo, né? As bem grandes. Porque as normais a gente já nem valoriza mais. Não é crítica, não. Isso é normal. Todo domingo a igreja inteira teria que ir na frente, né? O que é o correto, né? Sempre nós temos bênção a agradecer. Mas tem um dia que é inesquecível. Inesquecível, né? E às vezes a gente não lembra. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa. Fala, olha, vocês já são esclarecidos, mas lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Então, meus irmãos, concluindo, Deus tem dias melhores para cada um de nós. Deus quer transformar um dia qualquer de 2014 num dia inesquecível. E não será no dia do casamento, no dia do nascimento. Será além disso. E sabe por que Ele quer que a gente se lembre disso, meus irmãos? É o que nós vimos lá no texto de Pedro. Porque Ele quer que a gente não esqueça que Ele vai voltar. Percebem? Você tem dias inesquecíveis, eu também tenho. Mas esse dia não é para a gente fazer um bolo e comemorar e bater palma só. É um dia para a gente lembrar que Ele vai voltar. Foi o que nós lemos nos textos. Jesus se lembrou disso quando Ele estava pregando. Para comparar um dia inesquecível dele com o maior dia da história. O dia que Ele voltar. Porque Ele já estava lá pregando, né? Já tinha nascido. Não é? Então esses dias inesquecíveis foram lembrados por Jesus. Para mostrar, falou, olha, vocês estão vendo? O dia mais inesquecível para vocês ainda não chegou. Vai chegar, vai ser o dia que eu voltar. E por que será um dia inesquecível, né? Porque é a esperança da igreja. Que Jesus um dia vai voltar. Se assim não for, de que valerá nós estarmos aqui? Então, irmãos, que nesse ano de 2014, para cada um de nós, haja crescimento na palavra, crescimento na oração, crescimento no amor, lembrança de dias inesquecíveis para cada um de nós. Eu lendo essa semana coisas de final de ano, retrospectivas e tudo mais. Eu tirei 6 coisinhas que eu notei aqui no meu tablet. Nós temos que ser diferentes. Não temos? A palavra diz. Então nós temos que ser paradigmas. Alguma coisa ou alguém que seja exemplo, paradigma. Quem trabalha em alguma empresa aí já cansou de ouvir isso. Né? Toda empresa tem lá, né, Marcos? Marcos está lá ouvindo lá. Né? Toda empresa tem essas coisas. Estudos disso, daquilo, produtividade, competitividade, comprometimento dos funcionários e tudo mais. Aí, coloca, a nossa empresa tem que ser paradigma de qualidade, tem que produzir o melhor papel do estado de São Paulo, o melhor papel pardo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso chama-se motivação. Mas nós não podemos ser crentes paradoxais. A gente saber de tudo isso
e fazer tudo diferente. Parecer que é, mas não é. Nós temos que ser paradigma. Às vezes a gente vê os artistas dizerem assim: eu não gosto de ser coadjuvante, eu gosto de ser protagonista. Né? Protagonista é o cara, né? Ou a cara, né? A mais bonita, o mais lindo, a mais bem vestida, é o top. Esse é o protagonista da novela, né? A pessoa mais importante. O crente também tem que ser um pouquinho protagonista. Não pode ser coadjuvante, não. Tem uma ponta lá. Nós temos que buscar ser o melhor para Deus. Ainda que numa atividade simples. Ser protagonista não é só ser o presidente da República. Não, você pode ser protagonista lá onde você está. Fazendo para Deus aquilo que de melhor você tem. Aí você vai ser protagonista. Não fazer a obra do Senhor relaxadamente. E para isso, irmãos, nós temos aqui um manual de estratégia, que é a palavra de Deus. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas. A gente costuma dizer: vamos traçar a estratégia para o ano de 2014. A estratégia já está dada, já está colocada. A estratégia está aqui. É orar, ler a palavra, é buscar. Essa é a estratégia. Mas tem uma outra palavrinha que a gente precisa aprender, se a gente não sabe, é recordar. Né? Chama-se tática. Isso a gente ouve aonde? Nos campos de futebol, principalmente. Né? O time perdeu, mas taticamente foi perfeito. Ou então o time perdeu porque taticamente jogou mal. O meio de campo não funcionou, o centroavante não cabeceou, não sei o quê, não sei o quê. Taticamente foi um 0. Mas, estrategicamente, o time jogou bem, tal, jogou ali e tal. Percebem? São palavras tiradas do dia a dia nosso. O crente tem que ver isso, perceber isso e agir na sua vida dessa forma. A estratégia está dada por Deus. E qual a tática que nós vamos usar? Hoje de manhã nós vimos isso aí, né? Uma estratégia do inimigo contra as famílias. Né? O Jorge dirigiu o estudo hoje, né? Estratégia do inimigo contra a família. Qual é? Vai comendo pelas beiradas, né? Até comer a sopa inteira. Né? Então, qual a tática que você vai colocar para fazer frente a essa estratégia? Né? Ou qual a tática que você vai usar para vencer as suas batalhas? Então, irmãos, sem me alongar muito, mas na nossa vida em 2014, e não só em 2014, cada dia é um dia. A gente pode estabelecer como meta para nós, estrategicamente, que o nosso ano vai ser o mês de janeiro. Pronto. O ano de 2014 para mim vai ser 1º de janeiro a 31 de janeiro. 30 de janeiro. Pronto. Qualquer tempo que você quiser, que nós queiramos, né? Mas que haja isso, né? Que a gente busque sentir na nossa vida, né? Tempo de milagres. Tempo de aliança com Deus. E tempo de livramento. Tempo de prosperidade. Né? Como Ló teve. Livramento e prosperidade. Às vezes o livramento de Deus nos leva a sermos prósperos. Próspero não é só ter algumas notas de R$100 no bolso todo dia. Pode até ser isso também, mas não é isso. Né? Ser próspero com Deus, né? É estar em comunhão com Deus, é ver a sua vida sendo abençoada, você crescendo. Isso é ser uma pessoa próspera. Não basta ter 5, 6, 10, 100 notas de R$100 no bolso e achar que é próspero. Né?
O próprio Jesus diz, né? Você não sabe que você é um pobre nu. Não vale nada. Né? Então, meus irmãos, encerrando definitivamente, que haja crescimento na palavra, que haja oração e que haja amor em cada um de nós. E Deus continue ao nosso lado, ao lado da nossa igreja, para que isso ocorra. E que a gente tenha humildade de reconhecer a presença de Deus em cada coisinha, em cada área da nossa vida. Que Ele dê a todos nós um feliz ano de 2014 e que a nossa alegria espelhe, reflita essa proximidade com o nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos ler, encerrando o nosso culto, a bênção arônica. Depois da bênção arônica, nós vamos encerrar com uma oração e o amém tríplice. Vamos orar, depois eu leio a bênção sacerdotal. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus porque o Senhor tem conduzido a cada um de nós, conduzido o teu povo a Deus, por caminhos perfeitos, por caminhos que o Senhor quer que nós trilhemos. Permita, Pai, que nunca nos venhamos a nos afastar desses caminhos, que sejamos luzes, sejamos paradigmas, sejamos pessoas, ó Pai, que reflitam a Tua luz, porque é vindo a Tua luz, ó Pai, que nós nos sentimos cada dia mais alegres para também sê-lo no meio de tantas pessoas com quem convivemos. Fica conosco, ó Pai, nos dê um final de dia, continuando na Tua presença. Abençoe a cada um de nós, a Tua igreja neste ano, as pessoas que aqui estão, aquelas que não estão, ó Deus, que todos nós possamos nos sentir úteis ao Teu trabalho e possamos experimentar, ó Deus, as Tuas bênçãos, individual e coletivamente, sobre essa comunidade. Nós oramos a Deus agradecidos em nome de Jesus. Amém.